Olá, turminha, tudo bom? Gente, a gente vai dar início aqui mais uma videoaula. E nessa videoaula a gente vai iniciar e abordar os conceitos iniciais aí de termoquímica, tá bom? Então, a termoquímica, como é um conteúdo bem extenso, a gente vai dividir aí em videoaulas e essa vai ser a nossa primeira aula. Então, eu vou iniciar fazendo algumas definições aqui de termoquímica, tá? Então, a definição de termoquímica é a seguinte: é a parte da química que estuda as transferências, né, de calor durante as reações químicas. Então, tudo que tiver transferência, absorção ou transferência de calor em uma determinada reação, a termoquímica ela vai estudar isso, ela vai estar diretamente relacionada a esses processos. Então, continuando aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer, ser bem objetivo aqui, é diferenciar calor de temperatura, tá? São conceitos diferentes aqui dentro da química. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir o que é temperatura. Por definição, temperatura ela é uma grandeza física, tá? O que isso significa, essa grandeza física? Ela vai medir o estado de agitação das moléculas, o estado vibracional. Ela vai estar relacionado ao estado vibracional das moléculas. Deixa eu só finalizar aqui, ó. Vibracional das moléculas. Como assim, professor? Como é esse estado vibracional? Essas moléculas elas vão estar em agitação, tá bom? Quanto maior essa agitação dessas moléculas, maior vai ser a temperatura. Então, quando você coloca um termômetro lá para medir a temperatura, você está medindo indiretamente esse estado vibracional. Quanto maior a temperatura, maior vai ser esse estado vibracional, beleza? E o calor? O que é o calor? Só tem sentido você falar calor quando você tem dois objetos, dois corpos em temperaturas diferentes. Então o calor vai ser um fluxo de energia térmica saindo de um objeto mais quente para um objeto menos quente, tá bom? Então o calor vai ser um fluxo de energia térmica. Então, essa é a definição de calor. Perceba que é diferente de temperatura, calor. Calor a gente fala de energia. É a transferência de energia. E temperatura não. Temperatura ela é uma grandeza física que aí determina o estado vibracional das moléculas. Então, para acontecer essa transferência de energia térmica, né, para acontecer essa transferência de calor, os objetos eles têm que apresentar diferença de temperatura. Como assim, professor? Olha só, peguei esse exemplo aqui. Se a gente tem dois corpos, né, um a 80 graus Celsius e o outro a 20 graus Celsius, como é que se dá essa transferência de calor? Perceba que esses dois objetos eles vão apresentar temperaturas diferentes. Então, vai ocorrer uma transferência de energia térmica. E essa transferência de energia térmica, ela vai ocorrer nesse sentido aqui, ó. Ela sempre vai vir do que tem maior temperatura para o de menor temperatura, tá bom? Então esse objeto 80 graus Celsius, ele vai ceder o calor, vai transferir o calor para esse de 20 graus Celsius. E a gente vai perceber que ao longo do tempo, essas temperaturas aqui, elas vão ficar variando, tá? Então, a 80 graus Celsius, como ele está cedendo o calor, essa temperatura ela vai diminuir. E esse objeto a 20 graus Celsius, como ele está ganhando calor, a temperatura dele vai aumentar. Então vai chegar um momento que as temperaturas vão se igualar. Quando as temperaturas se igualar, não tem mais variação de temperatura. Então a gente fala que o sistema está em equilíbrio, né? Então não há transferência mais de calor. Então essa é a observação que está aí, ó. A energia térmica sempre flui do corpo maior para o de menor temperatura.
esse processo ele nunca vai ser o contrário, tipo, de 20 graus Celsius ele vai doar calor para o de 80, não tem sentido, tá? O fluxo natural é sempre do maior para o menor. Essa é a primeira ideia. Então, vamos seguir aí. A gente vai definir o que é o calor, tá bom? Então, acompanha comigo esse raciocínio que eu vou fazer aqui, ó. Suponhamos que a gente tem aí dois sistemas. A gente tem esse primeiro sistema aqui e o segundo sistema, vou colocar aqui. No primeiro sistema eu tenho dois objetos. Um está a 25, o outro está a 50. No segundo eu tenho a 25 também um objeto e o outro a 100. A gente viu lá na aula, no slide anterior, que o fluxo vai ser do maior, ou seja, vai sair de 50 e vai vir aqui para 25 graus Celsius, o calor. E nesse outro a mesma coisa, vai sair de 100 ó, e vai vir aqui para 25. Então, sempre de maior temperatura para de menor temperatura. Mas a pergunta é a seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui. Onde ocorre maior transferência de calor? No sistema 1 ou no sistema 2? Vamos verificar que aqui no sistema 1 eu tenho um objeto a 25, o outro a 50. Então, a variação de temperatura vai ser justamente 25 graus Celsius. No outro, um está a 25, o outro está a 100 graus Celsius. Se eu for medir a variação de temperatura aqui, eu vou ter justamente um valor aqui de 75 graus Celsius. Observe que quando você tem uma variação de temperatura maior, o fluxo de energia térmica, ele vai ser maior. Então a transferência de calor ela vai ser maior onde? No meu segundo sistema, porque a variação de temperatura aqui é maior. Então eu vou até colocar uma seta maior aqui, justamente para mostrar que o fluxo de calor aqui ele vai ser maior, tá? Porque eu tenho uma variação maior de energia. Então, eu posso fazer algumas definições a partir dessa observação. Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar uma outra cor mais escura. Vou fazer assim, ó. Vou fazer uma definição matemática aqui de calor. Como é isso, professor? Eu sei o seguinte, deixa eu colocar aqui de vermelho. Eu sei que o calor, que é o Q, tá? Ele é diretamente proporcional à variação de temperatura, foi o que a gente viu. Quanto maior a variação de temperatura, maior a transferência de calor. Então, se ele é proporcional à variação de temperatura, eu vou escrever dessa forma. Esse símbolozinho aqui está dizendo exatamente isso, que ele é proporcional à variação de temperatura. Então, a gente sabe que qualquer coisa proporcional a outra, existe um valor, uma constante, tá? Então, eu vou reescrever dessa forma, que o Q ele é igual a constante, que a gente vai chamar de C, já vou definir o que é C, pela variação de temperatura. Então, essa aqui vai ser a nossa primeira equação, tá? Que nessa equação ele informa o seguinte, que ΔT é a variação de temperatura, né? Foi o que a gente viu lá, ó. Variação de temperatura. Professor, esse C aí, o que é esse C? Que constante é essa? Esse C que a gente chama de capacidade calorífica, tá? Capacidade calorífica. Esse Czão aqui é a capacidade calorífica. E o que a gente já tinha colocado ali em cima, né? Ele é o nosso calor. Então, a gente consegue perceber que o calor ele é igual a essa capacidade calorífica multiplicado pela variação de temperatura. Ou seja, existe um valor que relaciona o calor com a variação de temperatura, que a gente chama de capacidade calorífica. Então, vamos guardar aqui com carinho essa primeira equação, tá bom? Ela vai ser importante, vai servir muito pra gente. Seguindo aí, a gente vai aqui para o outro slide. A gente vai justamente trabalhar em cima dessa capacidade calorífica. Então, para a gente tentar entender um pouco melhor isso aí, eu coloquei dois objetos aí. Eu coloquei dois recipientes. Aí vamos supor que esses recipientes sejam água. Então vou dizer que aqui eu tenho um volume de 500 ml
e aqui eu tenho um volume de 1000 ml. Aqui eu tenho uma quantidade um pouco maior. Aí vamos supor que eu estou lá, coloco os dois recipientes no fogo e boto para aquecer e começo a medir a temperatura deles, tá certo? Minha perguntinha aí para vocês: qual desses recipientes vai aquecer primeiro e vai começar a sofrer um processo de ebulição, né, começar a ferver? Vai ser o de 500 ou o de 1000 graus Celsius? Com certeza a gente vai perceber que o de 500, porque ele tem um volume menor, ele vai aquecer mais rápido, não é isso? Então ele vai começar a formar as bolhas aí, a gente vai ter o processo de ebulição. Enquanto que o de 1000, com 1000 ml, que tem um volume maior, ele demora um pouco mais. Então eu posso fazer algumas definições a partir daí. Eu consigo perceber que essa capacidade calorífica, que é o Czão, ela é diretamente proporcional à quantidade de material que eu tenho aí. Então, eu vou trabalhar com massa, tá bom? Eu vou dizer que a capacidade calorífica, ela depende da quantidade que eu tenho de substância. Então, depende da massa dessa substância. Então, se ela é diretamente proporcional, novamente, então deve existir uma constante que correlacione essa capacidade calorífica com a massa. Eu vou fazer isso aqui, ó. Então, eu posso dizer... Opa, meu cachorrinho aqui começou a latir. Que é isso, hein, Sam? Vem cá, vem. Aí. Só um minuto, gente. Pronto. Aí, o que acontece? Esse C, ele vai ser igual a Czinho, que já eu digo o que é esse Czinho, multiplicado pela massa, né? E aqui a gente tem a nossa segunda equação. Eu vou definir o que é cada uma dessas coisas aí, tá bom? Esse M aqui vai ser a nossa massa, tá? Que ele vai depender da quantidade do objeto, enquanto que o Czinho, ele vai ser o nosso calor, que a gente vai chamar aqui calor específico, tá? Essa constante aí, ela vai ser chamada calor específico. E o Czão é a nossa capacidade calorífica. Pronto. Então, aqui a gente tem a definição da nossa segunda equação, que ela vai ser super importante. Professor, o que é esse calor específico aí, né, exatamente? É assim, ó, o calor específico a gente vai ver aqui nesse nosso outro slide, que o calor específico, cada material, cada substância química, ele tem um determinado calor específico, tá? Que a gente chamou lá de Czinho. Se a gente for analisar aqui a equação, a gente tem, ó, aquela primeira equação, que o calor, ele é igual ao calor específico, que é o Czão, multiplicado pela variação de temperatura. Essa aqui foi a nossa primeira equação que a gente viu. Só que a gente percebeu que a capacidade calorífica, ela depende da massa. Então, tem o Czinho, que é o calor específico, multiplicado pela massa, que foi a nossa equação 2. Tá? Então, a gente pode pegar essas duas equações aí e substituir a equação 2, né, na equação 1. Eu posso fazer isso aí, matematicamente, para botar aqui, ó. E a gente vai ter uma terceira equação, que ela vai dizer o seguinte, ó. O calor, ele é igual o Czão, aqui, ó. E o Czão, na verdade, é quem? É calor específico multiplicado pela massa. Então, eu só vou inverter, vou fazer assim, ó. Massa vezes o calor específico multiplicado lá pela nossa variação de temperatura. Então, esse aqui é a nossa terceira equação, que vocês têm que anotar essa equação aí, porque essa equação é uma das que é mais utilizada quando a gente vai resolver questão. Alguns professores utilizam, né, uma forma de decorar ela, ou de memorizar, ou facilitar o aprendizado, que é que macete, né? Que macete, porque aí você
Lembra que o Q é o nosso calor, tá? Que é o que a gente calcula lá, o calor que é transferido. O M vai ser a massa. O Czinho aqui é o nosso calor específico. E o ΔT vai ser a nossa variação de temperatura, tá bom? Variação de temperatura. Beleza. Olha só, o calor específico, cada substância, como eu falei para vocês, ele vai ser tabelado esses valores, que eu vou colocar até aqui nesse outro slide, que aí eu tenho um material, né? Então uma tabela aqui com os materiais e tem um calor específico referente a cada material desse. E aqui do lado eu coloquei algumas figuras. Vamos entender isso aí, ó. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar aqui. Terminando essa quarentena, a galera vai, final de semana, pegar uma praia, né? Vamos supor que você vai lá pra praia e tal. Aí você chega lá umas 9 da manhã, tá? Sentou lá na barraca, pegou aquele bronze, pegando aquele bronze, aí você fala assim, rapaz, vou tomar um banho lá no mar, tomar um mergulho lá. Tirou o chinelão, quando você começa a andar na areia, aí você já tem um choque térmico aqui, você já percebe, porra, a temperatura aqui tá alta. Você vê que seu pé começa a queimar, né? Porque a temperatura está elevada, ele recebeu radiação solar e a temperatura aumentou aí da areia. Aí você sai correndo, aí entra aqui dentro do mar. Aí quando você entra dentro do mar, você percebe que a água, ela tá gelada, velho. Né? Olha só, eu tenho dois materiais diferentes aí. Eu tenho a areia e tenho a água. E ambos esses materiais eles estão recebendo a radiação solar do Sol, tá? Porém, a transferência de calor, a absorção de calor é diferente esses materiais. A areia, a gente percebe que ela aquece mais rápido, tá bom? Por que ela vai aquecer mais rápido? A gente vai perceber aqui, ó, que o calor específico dela é pequeno, então ela aquece mais rápido, ela precisa de uma quantidade menor de calor para aquecer. Enquanto a água, o calor específico dela é maior, ela demora mais a aquecer, tá? Isso aí acontece entre os materiais. Não tenho relacionado aqui o óleo, mas se você pegar um óleo e água e colocar no fogo ao mesmo tempo, você vai perceber que o óleo ele aquece mais rápido do que a água. Por quê? Porque o calor específico do óleo é menor, tá? E mesmo assim, ó, eu vou pegar outro exemplo aqui, ó. Vamos supor que você saiu da quarentena, estava super estressado, passou o dia lá na praia. Aí você vai embora lá para as 7 da noite, né? Esticar aqui o horário. 7 da noite você está indo embora, tudo escuro já. Aí você vai falar assim, pô, vou tomar um mergulho antes de ir. Vou fechar aí, vou tomar um mergulho lá na praia. Aí você pisa na areia, você vê que ela tá fria, né? Não tem mais radiação, então ela tá fria, você anda de boa. Aí só que você entra aqui dentro do mar, você percebe que a água tá morna, velho. A água ela não tá quente, né? Aliás, ela não tá fria, tá morna lá. Tanto é que é mais aconchegante você ficar lá. Quando você sai, você começa a tremer todinho. Isso acontece porque a água, assim como ela demora para aquecer, ela demora para esfriar. Porque o calor específico dela é alto, tá bom? E a areia, assim como ela é fácil ela aquecer, também é fácil para ela resfriar. E isso é importante, galera. Muito importante esses detalhes, tá bom? Eu vou resolver já já uma questão do Enem que mostrava justamente ele cobrava esse detalhe. E eu botei um outro exemplo aqui com umas fagulhas aqui, né? O cara tá lá com o esmeril passando no ferro, essa fagulha pega na pele, ela não queima, tá? Embora, se você perceber aí, tá que nem uma brasa, a temperatura está muito elevada. Mas o ferro, ó, a capacidade, o calor específico dele é baixo. Então ele aquece muito rápido, mas rapidamente ele esfria. Então ele não chega a queimar, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir. A gente vai pegar aqui uma questão do Enem. Essa questão é do Enem 2013, galera. Caiu aí, ó.
Questãozinha, até colocar aqui, esqueci de colocar. Enem 2013. Olha só essa questão. Ele falava assim, ó. É um experimento, foram utilizadas duas garrafas PET, né? Uma pintada em branco e a outra em preto. Aí ele vai e fala que... deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Acopladas a um termômetro. Então elas têm um termômetro em cima, que dá para visualizar esse termômetrozinho aqui, ó. Tá? Tá escrito aí. E cada uma no ponto médio da distância entre as garrafas foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente. Então tá aqui, ó. Ela tá com a distância igual, né, que ele fala aí, o ponto médio entre essas duas aqui, a distância é a mesma, tá, entre as duas. Essa lâmpada incandescente é aquela lâmpada amarela que ela aquece, né? Você colocava, ela aquecia bastante, hoje em dia nem vende mais. Mas enfim, durante o experimento foram monitoradas as temperaturas das garrafas com os termômetros aí, então monitorou. Enquanto a lâmpada permaneceu acesa, o primeiro, né? Então foram dois experimentos. O primeiro experimento, você liga lá a lâmpada, verifica a temperatura na garrafa, vou chamar aqui na garrafa TB, tá? Na garrafa branca, e a temperatura na garrafa preta. Monitora lá a temperatura deles. E no segundo experimento, né, que ele vai analisar aí, ele fala após a lâmpada ser desligada. Então, ele vai monitorar a temperatura da garrafa branca e monitorar também a temperatura da garrafa preta. No primeiro momento, quando ele liga, no segundo momento, quando ele desliga. Então, vamos lá. No primeiro momento, quando ele liga, a lâmpada ela aquece, então ela começa a emitir radiações, tá? Então o que ela vai acontecer? Ela vai aquecer essas garrafas, então ele monitora lá pela temperatura. Quando ele desliga, no segundo momento, essas garrafas começam a esfriar, porque não tem mais radiação, tá bom? Então, o que ele pergunta aí, né? Que a gente tem que entender o que ele está perguntando. Vou botar aqui um marca-texto que fica bom para a gente visualizar. A taxa de variação. Quando ele fala taxa de variação, galera, ele está se referindo à velocidade, tá? Velocidade. Toda vez que falar de taxa de variação é velocidade, tá? Isso aqui é igual a velocidade. Então, a velocidade da temperatura da garrafa preta, olha só, ele está usando aí a garrafa preta como referência, em comparação à garrafa branca, durante todo o experimento foi. Então vamos lá, novamente tentar entender isso aí, tá? Então, primeiro momento, a gente vai avaliar aqui quando você liga a lâmpada. Quem que vai aquecer primeiro? Vai ser a garrafa branca ou a garrafa preta? A gente sabe que o preto ele aquece mais rápido, então a garrafa preta ela vai aquecer primeiro. Tem aqui, ó, a velocidade aqui ela vai ser maior, né, da preta, e quando for analisar aqui a branca, a velocidade dela vai ser menor. Então, quando ele quer comparação da garrafa preta em relação à branca, então a velocidade vai ser maior. O item A, ele fala que é igual. Ó, não é. O aquecimento não é igual. B, ele fala que é maior no aquecimento. Ótimo, verdadeiro. C, menor, não é menor, é maior. E no item D e no item E ele fala que é maior. Então, a gente ficou aí com o item A, B, D e E. Aí no segundo momento é o resfriamento. Aí essa aí pegou muita gente. Porque é o seguinte, ó. Quando ele fala assim, quando você desliga lá a lâmpada, quem é que vai resfriar mais rápido? O preto ou o branco? Ah, é o branco. Não é, velho. É a mesma ideia lá da água, tá? O branco, ele demora a aquecer, mas ele demora também a esfriar. Então, quando eu vou comparar aqui, ó, a velocidade, o preto ele esfria mais rápido, tá? O branco, a velocidade é menor, ele demora a esfriar. Então, quando ele fala assim, ó, vai ser o item E, ele vai falar assim, ó, durante o tempo foi maior no aquecimento e maior no resfriamento. Exatamente, ó. A garrafa preta, ela vai ser maior
na temperatura de aquecimento e também o maior na temperatura de resfriamento. Então, fica a dica aí, viu, galera? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, gente. Eu vou mandar o material lá para vocês, tá bom? E vocês vão pegar esse material, vão tentar resolver. E eu vou botar outras videoaulas para dar continuidade a essa parte de termoquímica. Espero que vocês tenham gostado da aula. E é isso. Abração, até mais.